Então lá, pessoal, bora estudar tempo de meia-vida hoje. O que é tempo de meia-vida? É o período necessário para que metade dos átomos de uma amostra de um determinado isótopo caia a metade. O tempo de meia-vida ou tempo de semidesintegração são termos sinônimos, tá? É uma propriedade inerente de cada material radioativo. Na prática, inerente de cada isótopo. Cada isótopo tem um valor tabelado. Tem alguns que é minutos, alguns é dias, semanas, meses, anos, séculos, milhares de anos. Por exemplo, eu coloquei aqui no material, o isótopo tem um isótopo do iodo que é usado para fazer exame aqui na tireoide, ele leva alguns dias, só o tempo de meia-vida, tá bom? Agora você pega o carbono, que é usado para datação de compostos orgânicos, o tempo de meia-vida dele é 5.736 anos, ou alguma coisa similar a isso. Se tem isótopos do urânio e do cálcio que são usados para datação de rochas, dos planetas, porque é milhares de anos o tempo de meia-vida. Cada isótopo tem um valor tabelado, não precisa decorar, mas é um valor tabelado. Uma outra coisa que é importante, a datação radioativa ou a semidesintegração independe da quantidade inicial de amostra. Então, o tempo que leva para uma amostra de 1 kg de isótopo decair a metade é o mesmo que leva para uma amostra de 1 grama cair a metade. É inerente da quantidade, tá? E a taxa é constante. Então, olha aqui, nós temos uma massa inicial, quando passa um P, é um período, tá? De semidesintegração. Decai a metade. Quando passar o segundo período de semidesintegração, vai cair a metade, sempre decaindo a metade, tá? A gente já vai trabalhar essa fórmula que está descrita aqui embaixo, tá bom? Então, é fácil perceber que cada meia-vida que você passa, a massa de material decai a metade da inicial. Como que a gente determina a massa resultante no processo de semidesintegração? A massa final, igual, vai ser a massa inicial dividido por 2 elevado a x, onde esse x aqui é o número de semidesintegrações, tá? Não vamos voltar aqui no nosso exemplo anterior. Olha, essa aqui é a massa inicial, essa é a massa final. Como que eu determino quanto que vai ser essa massa final? A massa inicial dividido por 2 elevado a x, tá? Quantos períodos de semidesintegração? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Pessoal, vamos dizer que a gente começou com 160 gramas de massa inicial. Depois de 3 semidesintegrações, eu vou ter 160, que é a massa inicial, dividido por 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 8. 160 por 8 dá 20. Então, depois de 3 semidesintegrações, sobrou 20 gramas. Beleza, pessoal? Isso, né? 160 dividido por 8, 20. Vamos fazer a continha? 160 decaiu a metade, 80. Decaiu a metade de novo, 40. Decaiu a metade de novo, 20. Daria para fazer essa continha de cabeça quando é períodos curtos. Beleza? O tempo necessário para que quando a gente pensar no tempo que leva para uma quantidade de uma amostra de cair até certa quantidade, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. O tempo necessário T para que uma amostra inicial dos átomos radioativos iniciais resta apenas a M, pode ser encontrado por esse produto aqui, ó. Então eu quero saber quanto tempo que leva para uma amostra de 1 kg de um isótopo decaia a 2 gramas. Por exemplo, eu vou usar essa fórmula aqui. T igual x vezes P, onde o T é o tempo total, que eu quero saber nesse caso. P é o período de meia-vida e x é o número de semidesintegrações. Eu já trabalho um exemplo para vocês, tá bom? O decaimento, pessoal, ele segue essa lógica aqui, ela é exponencial por causa dessa aqui, ó, 2 elevado a x. Isso aqui é uma exponencial. Então, olha, pessoal, ele segue essa curva aqui, ó. O que é n dividido por 2? É a primeira meia-vida. N dividido por 4, segunda meia-vida. N dividido por 8, terceira meia-vida. Por que terceira? O que é 8? É 2 a terceira. 2 elevado a x, ou seja, e 1 de x é 3. N sobre 16, a quarta período de meia-vida. Beleza? O decaimento é sempre. E essa curva é para todos eles. Certo? Vamos lá para exemplos, pessoal. Esse exemplo aqui é um exercício de vestibular. Olha lá. Preparam-se 8 miligramas do radioisótopo, está aqui indicado,
cuja meia-vida é 3,1 minutos. Veja bem rapidinho. Que eu falei, cada isótopo tem um tempo de meia-vida. Aí ele quer saber, restará apenas 1 miligrama desse nuclídeo após quanto tempo? Olha, ele deu uma massa inicial, ele deu ao final, ele quer saber, deu a meia-vida, ele quer saber após quanto tempo, tá? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Para ele ir de 8 miligramas para 1 miligrama, quantas meia-vidas vão se passar? Se passar uma meia-vida, ele vai baixar de 8 para 4. 2 meia-vidas, ele vai baixar de 8 para 2. Na terceira meia-vida, ele vai baixar para 1. Então, para mim diminuir de 8 gramas para 1, são 3 meia-vidas. Ok? Beleza? Então, preciso que você passe 3 meia-vidas. Então, o P é igual a 3 meia-vidas. Aí é só aplicar essa fórmula aqui, ó. T igual X vezes P, certo? Onde o X, perdão, é as meias-vidas e o P é o período aqui de semidesintegração. Então, olha, tempo igual 3, que é o X de 3 semidesintegrações, vezes 3,1 minutos, que é o P, o tempo de meia-vida. Então, é 9,3 minutos para que esse radionuclídeo baixe de 8 miligramas para 1 miligrama. E o segundo exercício, pessoal, também bem facinho, exercício vestibular, tem-se que uma amostra radioativa de 24 gramas de tório sofre 5 semidesintegrações. Calcule a massa final de tório. Então, olha, ele está dizendo que tem 24 gramas e sofre 5 semidesintegrações. Ele quer saber a massa total de tório. Então, olha, a gente sabe que a massa inicial, o M0, que é 24, e as semidesintegrações são 5. Vamos lá, qual a fórmula que a gente vai usar? Essa fórmula aqui, massa final igual massa inicial dividido por 2 elevado a x. Qual que é a massa inicial? 24, x igual a 5. Só aplicar aqui, ó. 24 sobre 2 elevado a 5. 24, 2 elevado a 5 dá 32. 24 dividido por 32, 0,75 gramas. Então, pessoal, depois de 5 semidesintegrações, essa massa vai baixar para 0,75 gramas. Belezinha, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais, até a próxima.